Olá, boa tarde. No mundo, 1,5 milhão de novas infecções por HIV foram registradas no ano passado. O Brasil chegou à marca de 960 mil pessoas com o vírus. Hoje, dia 1º de dezembro, no Dia Mundial de Combate à AIDS, vamos falar sobre os avanços e os gargalos no enfrentamento à doença. Esse é apenas um dos destaques do dia. Veja também. Supremo Tribunal Federal retoma hoje julgamento da chamada revisão da vida toda. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, diz à OAB que pedidos de acesso aos inquéritos das fake news e de atos antidemocráticos foram atendidos parcialmente. E ainda termina hoje o prazo para que eleitores justifiquem a ausência no primeiro turno das eleições. Em resposta à ordem dos advogados do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, informou ao Conselho da OAB que as solicitações feitas por advogados de acesso aos autos dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos já foram analisadas. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, os pedidos foram analisados por ele com base na súmula vinculante 14, que assegura aos defensores acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Nos casos em que os pedidos não foram atendidos, é que os advogados não representavam nenhum dos investigados e em outros não havia necessidade de autorização para acesso porque os autos são públicos. Em outras situações, o processo já havia sido remetido à Justiça Federal. O relator disse que novos requerimentos de acesso aos autos podem ser encaminhados regularmente ao STF mediante protocolo de petição. Nesta quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a chamada revisão da vida toda do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. A decisão vai definir se aposentados, depois de 1999, vão poder solicitar o cálculo dos benefícios considerando as contribuições pagas antes de 1994, quando a moeda real não vigorava no país. A análise da questão estava em julgamento no plenário virtual em março. A maioria dos ministros já havia votado a favor dos aposentados e pensionistas, 6 votos a 5. Mas ao votar a favor do INSS, o ministro Nunes Marques fez pedido de destaque, o que leva o julgamento para plenário presencial e zera a votação. Nessa quarta-feira, o tema começou a ser julgado em sessão presencial. Além das sustentações orais, o ministro Nunes Marques apresentou voto contra a chamada revisão da vida toda. Para ele, recalcular as aposentadorias dá uma falsa sensação que a medida é boa para os beneficiários, porque os trabalhadores tendem a ter melhores salários na fase mais madura da vida e não no começo da carreira de trabalho, quando começam a contribuir com o INSS. A chamada revisão da vida toda é uma ação judicial em que aposentados solicitam que todas as contribuições ao INSS, mesmo as realizadas antes da criação do Plano Real, em 1994, sejam consideradas no cálculo da Previdência. Caso seja reconhecida, a revisão pode ser pedida pelos trabalhadores que começaram a contribuir para o INSS antes de 1994 e que se aposentaram depois de 1999, ano em que as contribuições ao INSS em moedas como o Cruzeiro Real e o Cruzeiro não entravam mais no cálculo de aposentadorias. A ação em julgamento tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão do Supremo será aplicada em todos os processos sobre o tema que estão tramitando no país. Termina hoje o prazo para que eleitores justifiquem a ausência no primeiro turno das eleições.
A eleitora ou eleitor que deixou de votar no primeiro turno das eleições gerais deste ano precisa justificar a ausência até hoje, 1º de dezembro. A justificativa pode ser feita por meio do Sistema Justifica, do TSE, no endereço que aparece aqui na tela. Outra possibilidade é usar o aplicativo e-Título. O eleitor deve clicar em mais opções e depois selecionar justificativa de ausência. Eleitores também podem entregar o requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição em qualquer cartório eleitoral ou ainda enviar à autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. A justificativa vale para cada turno da eleição. Então, se a pessoa não compareceu nos 2 turnos, vai precisar apresentar 2 justificativas. O prazo para justificar a ausência no 2º turno das eleições termina em 9 de janeiro de 2023. E quem não apresentar a justificativa dentro do prazo, paga multa que varia de 3% a 10% sobre o salário mínimo da região. O Superior Tribunal de Justiça promoveu um seminário para debater o superendividamento dos consumidores. Em discussão está a lei em vigor desde o ano passado, que oferece uma solução para consumidores que não conseguem mais pagar as parcelas dos empréstimos e crediários em geral. Cartão de crédito, boletos, cheque especial, crédito consignado. Mais de 77% das famílias brasileiras acumulam dívidas como essas. Uma situação tão séria que tem impacto social para milhares de cidadãos e para todo o sistema financeiro. E foi para debater esse cenário que o Superior Tribunal de Justiça reuniu em um evento juristas, magistrados, advogados e especialistas. Na cerimônia de abertura, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, destacou a importância de discutir o assunto. Que esse evento tem um interesse que transcende a figura dos profissionais de direito, dos juristas, dos magistrados, advogados, para atingir na ponta a própria sociedade brasileira, que padece desse mal social. Durante o seminário, painéis discutiram o tratamento do superendividamento dos consumidores, com base na Lei 14.181, que entrou em vigor em 2021. Para o ministro Marco Buzzi, coordenador geral do evento, o debate contribui para uniformizar a aplicação desta lei, além de conscientizar sobre a necessidade de ter um sistema saudável de oferecimento de crédito, com respeito ao princípio do mínimo existencial dos consumidores. Nós estamos preocupados com o sistema de consumo. O sistema de consumo abrange tanto quem produz, o industrial, o empresário, quanto quem consome. Esse é o sistema de consumo. O próprio sistema se inviabiliza. O ministro do STJ, Herman Benjamin, que participou de forma online do seminário, destacou o aumento do endividamento com o crescimento do comércio eletrônico e a necessidade de prevenção desta situação como forma de evitar a exclusão social do consumidor. O fornecedor tem o dever de prevenir o superendividamento. E nós sabemos que na periferia do mercado existem muitas ações de fornecedores que, em vez de prevenirem o superendividamento, quase que levam a forca para o consumidor já superendividado. O evento foi idealizado pelo grupo de trabalho instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem discutido, entre outras coisas, formas de facilitar o trâmite dos processos de tratamento dos consumidores superendividados e a divulgação das alterações do Código de Defesa do Consumidor que tratam deste tema. A coordenadora científica do seminário, doutora Cláudia Lima Marques, destacou a necessidade de divulgação das novidades da lei sobre o assunto para evitar esse drama vivido por diversas famílias em todo o país. É tão importante que o CNJ e o STJ estejam preocupados em bem informar essas pessoas que vão fazer o antídoto, né? Chama tratamento do superendividamento, porque é realmente tratamento como se fosse uma doença, né? E esse antídoto é a cooperação, é a negociação, é o sentar junto, é o evitar essa ruína pessoal do consumidor. Esta lei procura combater a exclusão social, o nome sujo, aquela pessoa que não está mais na sociedade de consumo de forma ativa. Veja a seguir os avanços e os gargalos no enfrentamento à AIDS no país. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Doença. Voltamos já.
Hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Um relatório do programa UNAIDS, divulgado este ano, traz dados preocupantes sobre a doença. Nos últimos 2 anos, o progresso contra a doença enfraqueceu, os recursos diminuíram e milhões de vidas estão em risco. Boa parte do problema está relacionada à pandemia do coronavírus. No mundo, a AIDS tirou uma vida a cada 60 segundos em 2021. 1,5 milhão de novas infecções por HIV foram registradas no mesmo ano. Os dados do programa UNAIDS mostram que o número de novas infecções diminuiu apenas 3,6% entre 2020 e 2021, a menor queda desde 2016. O Brasil é uma referência na atenção ao HIV e tem todas as condições de acabar com a AIDS como ameaça à saúde pública. Mas, para isso, precisa avançar rapidamente para acabar com as desigualdades e garantir o pleno acesso de todas as pessoas, especialmente das que estão em situação de vulnerabilidade, aos serviços da resposta ao HIV e à AIDS. No Brasil, 5 pessoas foram infectadas pelo HIV a cada hora em 2021. Chegamos à marca de 960 mil pessoas com o vírus. 13 mil brasileiros morreram de AIDS. A legislação brasileira garante ao portador do vírus ou doente direitos como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, retirada do FGTS, isenção do imposto de renda, sigilo médico e no trabalho e acesso ao tratamento. Rosildo tem AIDS há 18 anos e se aposentou por causa da doença. Ele toma remédios para evitar a multiplicação do vírus, além de 2 tipos de comprimidos para o mal de Parkinson. Ele desenvolveu a doença por causa de uma neurotoxoplasmose. Todos os medicamentos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Rosildo é presidente do Fórum de ONGs, Redes e Movimentos de Luta contra a AIDS no Distrito Federal. Segundo ele, estados e municípios recebem dinheiro do governo federal para dar apoio às organizações, mas elas sofrem com a falta de verbas para custear viagens e até material de escritório. A gente fica de mãos atadas aí, porque a gente não recebe apoio nenhum. Se a gente quiser receber apoio também, né? A gente tem que correr atrás do meio privado ou de organizações internacionais também, né? Para conseguir esse apoio, né? Rosildo também relata que faltam profissionais para atender os pacientes de AIDS nos centros de referência. Nos últimos anos para cá, né? Os profissionais que faziam esse atendimento para as pessoas vivendo com HIV também, né? Muitos foram sendo transferidos, outros foram se aposentando, outros foram pedindo exoneração também, né? Só que esses que foi saindo também, eles não foram repondo também, né? Para vocês saberem, no hospital de Ceilândia lá também, né? Na Ceilândia não tem nenhum médico infectologista para fazer um atendimento no pessoal lá do centro de referência que tem lá na Ceilândia também, né? No Dia Mundial de Combate à AIDS, Rosildo manda uma mensagem à população. Usa a camisinha, né? Porque é o melhor meio de proteção que a gente tem hoje no Brasil e no mundo também, né? Excelente o alerta para usar preservativo e a gente conscientizar a sociedade cada vez mais sobre essa importância. Bom, agora para a gente repercutir o assunto, eu converso ao vivo de forma remota com a advogada que é especialista em direito da saúde, Flávia Olívia. Olá, doutora Flávia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafaela. Boa tarde. Bom, explica para a gente quais os avanços que nós tivemos nos últimos anos do ponto de vista de legislação, direitos e garantias e os principais gargalos na avaliação da senhora. Olha, eu destaco como principal, realmente, a quebra de patente de forma compulsória pelo governo. Sem ela, não haveria condição do Sistema Único de Saúde estar fornecendo o tratamento. Então, eu entendo que essa foi a principal, a posterior seria realmente o fornecimento de todo o tratamento do Sistema Único de Saúde a toda a população. Esses eu considero como os maiores avanços. Porém, nós estamos falando aí de uma patologia que nos acomete há 40 anos. Então, ainda são tímidos os avanços em relação ao tempo de doença no qual nós estamos convivendo. O gargalo, infelizmente, ainda se encontra na desigualdade social,
porque muitas pessoas não têm acesso ao sistema de saúde. Nós estamos falando que 1/3 das pessoas, tanto no Brasil como no mundo, não têm acesso ao tratamento. Muitas pessoas que já estão diagnosticadas não conseguem ter acesso ao tratamento correto das terapias provenientes do soro positivo. Em linhas gerais, quais os direitos que essas pessoas têm? No que se refere a emprego, a aposentadoria, nós vimos um personagem agora que ele é um homem relativamente jovem, já está aposentado. Essas pessoas têm o quê? No imposto de renda, a fila é diferenciada na sociedade. O que você destaca? Olha, eu destaco que existe realmente, mas não é apenas pelo fato de você ter a doença. Você estar infectado não te garante o direito à aposentadoria. A aposentadoria ela vem pela incapacidade permanente ao trabalho. Então, isso somente o médico perito é quem vai estar diagnosticando para que seja concedida a aposentadoria ou auxílio-doença. No caso da pessoa que não teve recolhimento, ela pode também recorrer ao BCP, que é o benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo, no qual ela, estando diagnosticada com a doença e estando incapacidade para as atividades laborativas, ela faz jus ao benefício, mesmo que ela não tenha contribuído em nenhum momento para a Previdência Social. Doutora, outro destaque que eu... Por favor, pode complementar. Outro destaque que eu coloco, que é o fundo do saque do FGTS, não só para a pessoa que é portadora, mas também para alguém da família. Há uns anos atrás, a gente tinha isso somente explícito na legislação como câncer, e hoje não, nós conseguimos fazer o saque, inclusive se você tiver um filho numa situação assim, você consegue. E a isenção do imposto de renda. Doutora, alguns meses atrás eu acompanhei alguns julgados, acho que no STJ, sobre decisões que penalizam aquela pessoa que sabe que tem HIV e acaba passando a doença por parceiro, porque tem ali a relação sem uso do preservativo. Já temos uma construção legal sobre esse aspecto, sobre a penalidade? Temos sim. Hoje nós estamos colocando enquadrando isso no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º, crime de lesão corporal. É muito provável que alguém esteja ouvindo e falando, mas não é transmissão de moléstia grave? Não. Porque na transmissão de moléstia grave eu tenho uma pena abrandada e, na verdade, a AIDS ela não tem cura. Então, ela não é apenas uma moléstia grave, ela vai impactar a vida da pessoa para toda a vida. Então, nós temos aí uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. E, por incrível que pareça, isso ainda é muito comum. Nós encontramos casais que não falam para o parceiro que foi infectado, inclusive não tendo a relação sexual com o uso de preservativo, diminuindo a chance de vida desse companheiro. Acho que na parte, do ponto de vista jurídico, já avançamos bastante, né? Claro que políticas públicas faltam, mas o gargalo hoje, a gente falou dos gargalos no início, agora para fechar, é a consciência também da população, né, doutora? É verdade. O que eu venho destacar é que essa população mais jovem não conviveu com aquilo que nós vimos, né, que era a devastação do ser humano com a infecção do vírus HIV. Quando a doença se manifestava, nós víamos uma degradação dessa pessoa. Então, as camadas mais jovens aí, até 24 anos, não viram isso, então acabam não tendo tanta seriedade e acreditam que a doença ela realmente não é tão séria e tão devastadora como na verdade é. Perfeito, doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde e, por favor, usem camisinha, sempre. Excelente recado para a gente fechar a entrevista. Obrigada, tchau, tchau, doutora. Veja a seguir no próximo bloco. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação contra crimes financeiros na fronteira do Brasil com o Uruguai. Os detalhes em instantes. A Justiça Federal autorizou uma operação contra crimes financeiros na fronteira do Brasil com o Uruguai. A suspeita da Polícia Federal é que o grupo criminoso movimentou cerca de 30 milhões de reais ilegalmente, usando casas de câmbio do país vizinho ao Brasil.
Ao todo, são 5 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos nos municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí, no Rio Grande do Sul. A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias de 2 empresas e de pessoas envolvidas. Os investigados também estão proibidos de ter qualquer tipo de comunicação entre eles. A investigação começou depois que a Delegacia de Araguaína, no Tocantins, teve acesso a provas sobre possível remessa de dinheiro ilícito para comércios com suposta participação em crimes financeiros com evasão de divisas. O esquema criminoso teria conexão com casas de câmbio no Uruguai e seria responsável por lavagem de dinheiro enviado pelas empresas no Rio Grande do Sul ao país vizinho ao Brasil. Também há indícios de crimes de contrabando e descaminho, e a estimativa é que entre 2019 e 2021, a organização criminosa movimentou cerca de 30 milhões de reais. O Tribunal Superior Eleitoral promoveu nesta quarta-feira um evento em celebração ao Dia da Consciência Negra, comemorado todos os anos no dia 20 de novembro. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi instituído em 2011 para homenagear o líder negro Zumbi dos Palmares e também promover ações de fortalecimento da visibilidade, representatividade e inclusão da população negra. E foi como parte dessas ações que o TSE realizou o encontro Democracia e Consciência Antirracista na Justiça Eleitoral. Eventos como esse reforçam a necessidade de fortalecimento de medidas institucionais, de políticas públicas, para que nós possamos alcançar uma igualdade social, uma igualdade política, uma igualdade de participação política, mas uma igualdade real de participação política. Em 2019, o TSE aprovou uma série de resoluções sobre a gestão e distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e também sobre propaganda eleitoral, tudo para garantir a proporcionalidade a candidatas e candidatos negros. Nas eleições gerais deste ano, mais da metade dos concorrentes aos cargos se autodeclarou negra. Foram 14.712 candidaturas, que somam 50,27% do total de inscrições. Esse número representa um aumento de 8,64% na participação de candidaturas negras em comparação com 2018, quando somaram 46,4% do total. Esse compromisso se ilustra pelo esforço empenhado para que, a partir da reabertura do cadastro eleitoral no dia 8 de novembro deste ano, já estivessem disponíveis novos campos cadastrais previstos na Resolução TSE 235.659 de 2021, que permitirão às pessoas identificarem sua raça, cor, etnia, indígena, comunidade quilombola e língua tradicional falada. Também passa a ser possível declarar a identidade de gênero. Todos os campos atendem às demandas de movimentos sociais e das missões de observação eleitoral. Durante o encontro, foram promovidos debates sobre os desafios de candidaturas negras no processo eleitoral, igualdade racial no ambiente de trabalho e na sociedade e o futuro da redução da desigualdade racial no sistema eleitoral. Há muito a ser feito, apesar desses avanços legislativos. Apesar da implementação dessas políticas afirmativas, acredito eu que o caminho para enfrentar e combater o racismo enraizado nas instituições políticas, sociais e econômicas do nosso país, que coloca a negra e o negro na condição de inferiorizado e de invisibilidade, é o da educação. Mas o da educação no sentido amplo, isto é, educar-se para operar a transformação de uma cultura racista e de desigualdades sociais para uma cultura de respeito, de tolerância e antirracista. O evento foi organizado pela Assessoria de Inclusão e Diversidade e pela Comissão de Promoção de Igualdade Racial do TSE. Ao longo de todo o dia, a sede do tribunal recebeu exposições de quadros do artista Alain Felipe, além de livros da biblioteca do TSE sobre a temática da consciência negra. O livro Controle Concentrado de Constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal foi lançado na Biblioteca da Suprema Corte ontem à noite.
O livro sobre controle de constitucionalidade no Supremo é uma coletânea de artigos de juízes, advogados, procuradores, professores universitários e ministros do STF que ajudaram a desenvolver as teorias sobre a Constituição nos últimos 34 anos. Há pouco mais de um mês, a carta que Ulisses Guimarães chamou de cidadã completou 34 anos. O texto inaugurou um novo capítulo da história brasileira, contendo um catálogo monumental de direitos e refletindo o comprometimento com liberdades públicas a possibilitar a construção de sociedade plural. Hoje, nos reunimos na companhia de professores e juízes constitucionais que foram responsáveis pelo desenvolvimento das teorias que deram vida e efetividade à nossa Carta. O prefácio é do ministro aposentado da Suprema Corte, Sepúlveda Pertence. O ministro Dias Toffoli é um dos organizadores da obra. Posso dizer que o resultado desse trabalho coletivo é um rico panorama sobre os múltiplos aspectos que envolvem o controle concentrado de constitucionalidade. Também sobre o papel do Supremo Tribunal Federal ao longo da história e sobre os desafios e as perspectivas para o constitucionalismo contemporâneo na atualidade, para citar apenas alguns dos temas analisados. O exercício da atividade jurisdicional nesta Corte, em tempos turbulentos, como os que vivemos, requer uma compreensão ampla sobre o contexto histórico, as experiências comparadas e os desafios comuns a diferentes países democráticos do mundo. A obra dá uma importante contribuição neste sentido, de compreendermos melhor a história, o contexto e os desafios cotidianos e futuros. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde e até amanhã.